Muito bom dia a todos. Quero saudar e dar as cordiais boas-vindas e saudações a todos vós e, sobretudo, àqueles que, de alguma maneira, não podem estar presentes. Lhes envio um grande abraço, cheio de fraterno, de amor fraternal e cheio de amor cristão. Antes de começarmos a lição, como é óbvio, vamos inclinar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e bom Pai que estás nos céus, é com alegria que vimos à Tua presença, à Tua santa casa, ao Teu santo templo, para Te louvar e adorar, para ouvir a Tua palavra, a falar aos nossos corações, Senhor, para que possamos crescer em sabedoria e em graça, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Te pedimos e agradecemos tudo. Amém. Esta lição é riquíssima. E então, hoje de manhã, quando estava a ler a meditação matinal do pastor Bolhão, ainda mais me alegrei porque a lição, ele, em alguns temas, utilizava frases acerca do amor de Deus. A lição fala-nos do amor, porque o amor é realmente aquilo que Jesus veio fazer este mundo e é aquilo que realmente um dia iremos viver na eternidade, cheios de amor por toda a eternidade. Eu iria começar a lição com uma simples história de um homem para podermos compreender verdadeiramente a lição de amor que nos vai ser divulgada hoje. Havia um homem que tinha um aquário cheio de muitos peixes, peixes lindos. E aquele homem gostava tanto daqueles peixes que passava a vida à beira dos peixes. E muitas das vezes, sempre que ele se aproximava dos peixes, os peixes fugiam. E ele ficava triste com isso, porque ele gostava dos peixes, chamava os peixes, e ele dizia, por favor, não fujam, porque eu gosto de vocês, eu amo-vos, eu gosto de vós, porque é que eles fujam? Porque é que vocês fogem? Muitas das vezes ele tentava com a mão ainda pegar em algum ou acariciar, mas os peixes fugiam. Foi então que esse homem teve uma ideia brilhante. Pensou e disse, bem, só há uma maneira de eu realmente estar à beira deles, para os poder abraçar e poder falar com eles, dizer quanto gosto deles e quanto os amo. A única maneira é realmente eu transformar-me num peixe. Se eu me transformar num peixe, então sim, eu andarei ao lado deles, dir-lhes-ei o quanto gosto deles, o quanto os amo, e então sim, estarei ao lado deles para sempre, para os ajudar e para os servir. Para começarmos esta riquíssima lição que temos esta semana, e eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Oseias, no capítulo 11. Vamos ver realmente a introdução desta lição extraordinária para hoje, que o autor preparou com uma beleza extraordinária. No livro de Oseias, no capítulo 11, no verso 1, 2, 3 e 4, diz-nos o seguinte. O título tem o amor de Deus Pai em gratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam da minha presença. Sacrificavam a Baleíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem aliviou o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Bom, vejam aqui aquilo que o nosso Deus fez e faz por cada um de nós. E mais uma vez eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de João. Vamos abrir as Bíblias no livro de João, no capítulo 1 e no verso 1, que começa assim. Todos nós conhecemos estes versículos de cor, mas é bom lermos o que diz a Sagrada Escritura, porque é precisamente Deus, meus irmãos. É Deus que fala ao nosso coração esta manhã. Não sou eu, não é nenhum de nós que vem cá acima falar,
É Jesus que é a palavra viva que nos fala aos nossos corações. Hoje, nesta manhã, há mais de 1200 anos, já há mais de 2000 anos que Jesus já andou por aqui, falou ao seu povo, pregou, amou, ressuscitou mortos, que continua a falar ao nosso coração, porque nós sabemos que brevemente Jesus voltará. E antes de lermos o livro, eu gostaria também que... Vamos ver primeiro esta parte. Porque todos nós sabemos que o fim vai chegar. E há um capítulo na Bíblia, que nos diz, o próprio Jesus, que o fim vai chegar. E esse capítulo encontra-se em Mateus 24 e no verso 14, que diz, podemos ler ou não podemos ler, que este Evangelho eterno do Reino será pregado a todo o mundo e então virá o fim. O fim vai vir. Assim como Noé pregou durante 120 anos de que Deus enviaria um dilúvio sobre a terra, meus queridos irmãos, o fim vai vir. E nós, hoje, nesta lição, vamos ouvir de novo Jesus e o nosso bom Pai do Céu a falar ao coração de cada um de nós, porque temos de nos preparar para o recebermos no céu e para a sua vinda. Os irmãos pensam que nós entraremos no reino do céu de alguma forma? Ou não temos nós que nos tornarmos como criancinhas para entrarmos no reino dos céus? Não foi isso que Jesus disse quando ensinava em Israel: se não vos tornardes como estas criancinhas, não entrareis no reino do céu. O que é que têm as criancinhas melhores do que nós, meus irmãos? As crianças possuem um coração puro. E é isso que o Senhor quer de nós. E nesta lição nós vamos ver, realmente o que o autor expôs de uma forma, digamos mesmo, bela. Este é o Evangelho eterno, meus irmãos. É o tesouro dos céus. É a linguagem da eternidade que nós hoje vamos ouvir através da lição e realmente do amor do nosso Deus. Então, em 1 de João, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta introdução leva-nos quase a pensar aquela história simples daquele homem que também para os peixes, para lhes conseguir falar de que realmente ele gostava deles, que os amava. Jesus, meus irmãos, agora sim, entramos verdadeiramente no âmago da questão da lição e no centro da lição. Um passo dado pela fé. Jesus abandonou, deixou tudo no céu, deixou a glória do Pai, a comunhão com os anjos, com o Espírito Santo, tudo. E veio a esta terra para revelar o amor do Pai, para andar no meio de nós, para nos ensinar, para nos dizer o quanto gosta de nós, o quanto nos ama e como Ele anseia, deseja que todos nós um dia estejamos na eternidade. Tudo isto que Jesus fez, meus irmãos, e quando nós nos deleitamos a estudar a Palavra de Deus com alegria, a Palavra de Deus, os atos de Jesus enchem a nossa alma e o nosso coração de alegria. E essa alegria e essa beleza que nós sentimos dá-nos a coragem, dá-nos a força, a firmeza de continuarmos a fazer a sua vontade, a buscá-lo de alma e coração, para nos aperfeiçoarmos cada vez mais em Jesus, para que possamos também irmos com ânimo e com segurança, aos poucos e poucos, irmos também ajudando-nos a tirar as imperfeições que ainda existem em nós. E nós vamos crescendo em espírito e em sabedoria, como diz a lição, e como Jesus também nos ensina, como Jesus também, quando era criança, aprendia em Lucas 42, quando Jesus diz
E Lucas escrevia que o menino crescia em sabedoria e em graça. Crescer, viver, é realmente isso. E nós vamos ver também como Pedro e até o extraordinário apóstolo de Jesus, Paulo, o grande pregador, o maior pregador, que depois de Jesus Cristo existiu nesta terra, os conselhos, a maravilha da sua vida transformada. E ele vivia uma vida para o nosso Deus. E a sua vida era uma vida de alegria, meus irmãos. Que exemplos extraordinários, quando ele muitas vezes foi apedrejado, foi açoitado, teve de fugir, de descer num cesto para não ser morto. E aquele homem nunca abandonou Jesus. Viver para ele era Jesus. E então aqui no início da lição, diz-nos que Jesus deixou a glória dos céus e a adoração dos anjos, a comunhão do Pai. Diz-nos que Ele também abandonou tudo isso por nós. Mas onde encontraremos nós amor maior do que este? Alguém que abandonou tudo o que era bom. Jesus não deixou as coisas más de lado, não deixou aquilo que era mau. Ele abandonou tudo o que era de bom, o verdadeiro amor eterno que existirá por toda a eternidade. E diz Ele, não só, Ele enfrentou o risco da derrota e da perdição eterna. Bom, como é que nós, apesar ainda de imperfeitos, não podemos, deixaremos de amar alguém que nos amou desta forma? E diz-nos o autor que um dia, quando estivermos no céu, então lançaremos aos seus pés as nossas coroas, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e a glória e ações de graças. Sabem, todos nós sabemos e conhecemos o versículo que diz: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todos no céu, todos, absolutamente todos, que um dia estiverem na eternidade, terão uma coroa de ouro. Ela não explica isso muito bem. É verdade que uns terão mais estrelas, outros menos estrelas, uma coroa brilhante, outra coroa menos brilhante. Mas lá o amor reinará, nada mais do que o verdadeiro amor. E ela até nos fala num exemplo extraordinário. Há muitos que tiveram uma vida inteira para poder ganhar estrelas, para poder mostrar que estiveram ao serviço do Senhor e o Senhor presentar-lhe-á umas estrelas na cabeça. Mas, por exemplo, o ladrão da cruz vai receber uma coroa de ouro na sua cabeça e aquele homem não teve tempo sequer de poder conquistar almas para Cristo. Não é o nosso caso, porque Jesus chama-nos, o sacrifício que Ele fez, Ele também nos convida a fazer esse sacrifício para que possamos conquistar almas para o reino eterno. O sacrifício que Jesus fez, continuando a lição, para a nossa salvação foi incalculável. E é verdade, nenhum de nós é capaz, nem consegue descrever em palavras aquele amor tão maravilhoso e tão grandioso de Jesus ao sofrer e ao morrer na cruz por nós. Sabem que Ele também nos ensina que ganhar almas também para nós é um salto dado pela fé. Nós também temos esse dever como cristãos. Se somos cristãos, procuramos seguir Jesus, amá-lo, fazer a sua vontade. É difícil, sabemos que o inimigo procura por todos os meios, mas Jesus diz-nos, vinde a mim. Jesus continua a buscar cada um de nós sempre para que possamos ir ao pé dele, buscar as forças que nós necessitamos. O pastor Bolhão hoje de manhã falava nisso. Quando sentirmos que estamos fracos, vamos a Jesus, que Ele dar-nos-á as forças para o fazermos. Semana passada eu gravei, quem está atento, a oração de Paulo, quando Paulo dizia: Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo, a fazer a Tua vontade, porque sem Ti nada podemos fazer. Semana passada, o Paulo orava desta maneira. Eu guardava e guardo, meus irmãos, sempre as coisas que ouvimos, não guardamos todas, mas aquilo que toca verdadeiramente o coração, aquilo que nós realmente necessitamos, nós devemos armazenar no dia de sábado, neste dia em que nós gozamos ainda desta atmosfera celestial, desta paz, na presença do Senhor. Tudo o que é bom
tudo que é belo, nós devemos reter, porque amanhã começa uma nova semana, enfrentaremos novos desafios, doenças, trabalhos, tudo aquilo que realmente o mundo ainda oferece, porque estamos no mundo. E se nós formos cheios da riqueza da Palavra de Deus no sábado, se a Palavra de Deus falar ao nosso coração, se ouvirmos os seus conselhos, nós sentimos essa ânsia, esse desejo de realmente querer que Jesus habite em nós. E quando esses obstáculos surgem, nós estamos mais preparados para isso. Por vezes o Senhor chama-nos a fazer sacrifícios, é verdade, mas as alegrias que Ele oferece são muito maiores. Se nós olharmos para todos o passado dos nossos irmãos profetas, vemos que realmente muitos deles, e a grande maioria deles, foram homens que a vida foi uma vida sempre atribulada. Eu também gosto de recordar muitas vezes o profeta Jeremias, é um homem que eu leio com grande alegria e amor de coração. O que aquele homem, aquele servo de Deus, passou, meus irmãos. O que aquele homem sofreu, o que aquele homem lutou, aquele homem amava não só Deus, como amava o próprio povo. Ele era um simples judeu, mas o amor pelos irmãos, o amor a Israel, o amor a tudo aquilo, aquele homem brotava lágrimas de tristeza por ver que o rei, o próprio rei, até o povo se afastavam do grande e maravilhoso amor de Deus. Na segunda-feira, meus irmãos, não, no domingo ainda, o autor fala-nos do amor abnegado de Jesus. O amor de Jesus, fazia ele uma pergunta, foi só morrer na cruz por nós? Em Filipenses 2, do 5 ao 11, entre muitas outras palavras que existem, diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte de cruz. Paulo declara essa verdade eterna nestas palavras, que sendo em forma de Deus não teve usurpação por ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo. Jesus voluntariamente esvaziou-se de si mesmo, dos seus privilégios, de prerrogativas como igual a Deus, para tomar a forma de um homem e para se tornar um servo humilde da humanidade. Na lição de ontem, nas meditações matinais, também quem leu, o pastor Belonga, falava acerca da humildade. E falava no versículo em que Jesus diz, não é por ser o meu versículo favorito, mas que eu gosto: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só alguém com uma humildade destas era capaz de se entregar a si mesmo, oferecer a vida e morrer por todos nós. Sabem, meus irmãos, por falar em humildade e mansidão, o mundo de hoje não se compadece dos mansos nem dos humildes, porque eles veem na mansidão uma espécie de fraqueza e na humildade uma espécie de cobardia. Quão distante está o mundo de Deus e das palavras do nosso Salvador, que nos diz: aprendei de mim, em Pedro. Agora já não recordo bem, mas pronto, 11, creio que é. Jesus diz-nos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só alguém com uma mansidão e com uma humildade destas poderia realmente entregar a sua vida na cruz para realmente toda a salvação de toda a humanidade. Diz o autor que, como o servo revelou a todo o universo a lei do amor e do céu, acabou por realizar o ato máximo de amor na cruz e ele deu a sua vida para salvar a nossa eternamente. O céu vale mais do que qualquer sacrifício que façamos aqui na terra. Haverá sacrifício ao longo do caminho, mas alegrias do serviço suplantá-lo hoje, e a alegria eterna de viver com Cristo por toda a eternidade fará com que cada sacrifício que aqui fizermos pareça insignificante. E esta é a realidade, meus irmãos. Tudo aquilo que nós passamos aqui não passa apenas de insignificâncias, porque realmente aquilo que Jesus fez em relação a nós, não existem palavras. Só um amor eterno
poderia realmente fazer isso. Na parte de segunda-feira fala-nos de convite à entrega. E nós vemos aqui nesta lição, quando os apóstolos estavam a pescar, Jesus passou e convidou-os a segui-los. Primeiro tivemos Pedro e André, e depois Jesus, ao passar ao pé deles, diz-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, pescador de homens, o que queria Jesus dizer com estas palavras, pescador de homens? Obviamente sabemos perfeitamente que eles não iam andar com uma cana de pesca a pescar as pessoas. Jesus referia-se aqui, meus irmãos, à verdadeira arte de amar. Jesus iria ensiná-los realmente a aprender a amar os outros, todas as criaturas. E assim aconteceu com Pedro, com João e até com Paulo. E nós vemos que esse amor com que Jesus os chamou, eles deixaram tudo e o seguiram. Mas há aqui um aspecto que o autor foca, e isso é fundamental. Aqueles homens já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido falar de tudo aquilo que ele tinha feito, continuavam a esperar. Porque realmente não é fácil qualquer homem, mesmo aqui, por muito bom e santo que fosse, chegasse à beira de cada um de nós e nos dissesse: bem, segue-me, nós seguiríamos essa pessoa. Não, o Espírito Santo já trabalhava dentro dos seus corações e eles sentiam o desejo de conhecer Jesus, de trabalhar para Ele. Apesar de tudo isso, quando Jesus lhe faz o convite, eles realmente seguiram Jesus. Por exemplo, hoje, meus irmãos, hoje que nós estamos aqui na igreja, neste santo dia de sábado, fomos nós que procurámos Deus ou foi Deus que nos escolheu, meus irmãos? O que é que vocês acham? Foi exatamente o Espírito Santo do Senhor que trabalhou em nós para que nós hoje pudéssemos estar aqui na sua presença, guardando a sua santa lei do sábado, e para que também nós possamos dar muito fruto para a eternidade, para que nós possamos levar a palavra e a salvação a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus. E é muita e grande a percentagem das pessoas, das criaturas da terra, que não conhecem Jesus. Jesus, e Deus acabou por dizer: o meu povo destruiu-se porque lhe faltou conhecimento. Sem conhecimento da palavra de Deus, do amor de Jesus, através das nossas ações, os outros podem realmente também alcançar a salvação. É precisamente isso. O Espírito Santo trabalha em cada um de nós. Mas para o Espírito Santo, nós temos outras pessoas, outros homens também têm que nos falar a nós. Em que Mateus já estava à espera de chegar a Jesus, mas já outros homens, eles já tinham ouvido falar de Jesus através de outros homens. O nosso trabalho também é esse, é falar aos outros. Nós, enquanto homens e mulheres, falar aos outros homens e mulheres, e o Espírito Santo trabalha depois nessas pessoas, e quando Jesus chegar, eles já estão preparados para a chegada de Jesus. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Bem, sabem, o autor também diz aqui, e nós chegamos à conclusão de que esta é a verdade. Bem no fundo do nosso coração há um desejo de algo mais na vida. Nós também queremos viver para alguma coisa que valha a pena, para um propósito grandioso e nobre. Por isso Jesus chama-nos, como chamou a Mateus, para o seguirmos. Mateus estava sentado, conhecemos a história de Mateus, e Jesus passa por ele e diz-lhe: segue-me. E aquele homem, sem mais demoras, seguiu a Jesus. E vimos o que aquele homem, que era um cobrador de impostos, que eram desprezados, humilhados, e muitas das vezes até realmente chegavam a querer a outras vias de facto, estes homens, Jesus foi buscá-los. Jesus chama e chamou sempre pessoas que na nossa ótica, na nossa visão de ver as coisas como humanos, nunca chamaria. Jesus chamou Paulo, já iremos ver a extraordinária lição, e o amor deste homem pelo Evangelho, pelo amor ao seu mestre.
O autor fala-nos, nós conhecemos, mas o autor está aqui para que possamos ler e compreender. Pense nos endemoniados, na mulher samaritana, na prostituta, no cobrador de impostos, pescadores galileus. E agora num feroz perseguidor do cristianismo, que era Paulo. Paulo, o vaso escolhido por Deus. Sabem, meus irmãos, todos nós que estamos aqui fomos escolhidos por Deus para levar essa mensagem também aos outros, para que eles possam alcançar a salvação. E o exemplo de Paulo aqui revela-nos, meus irmãos, a beleza, a alegria do Evangelho eterno. Eu gosto de utilizar estas palavras porque elas saem do coração e eu gosto de ouvir, fascina-me ler Ellen White no Desejado de Todas as Nações, muitas vezes quando ela fala nesta linguagem celestial, porque esta linguagem é a linguagem eterna, meus irmãos, é a linguagem do céu. O mundo é que, tão cauterizado pelo pecado, estas palavras de amor não passam apenas de umas comichões nos ouvidos ou até música para os ouvidos. Mas é a linguagem eterna, é a linguagem que um dia no céu nós todos iremos utilizar. Lá será somente a linguagem do amor. E a história de Paulo é tão extraordinária porque, reparem, meus irmãos, Deus, isto é a riqueza, a beleza do Evangelho eterno. Deus não olha para cada um de nós por aquilo que nós somos. Fê-lo no passado e faz-lo hoje e continuará a fazer até que a porta da graça se feche. Deus não olha para nós por aquilo que nós somos. Deus olha para nós e vê aquilo em que cada um de nós se pode transformar. Foi isso que ele fez com os discípulos. Foi isso que ele fez com o apóstolo Paulo. Como é que esta lição que o autor nos traz acerca de Paulo e nos fala daquilo que Paulo fez, daquilo que Jesus fez por ele, um homem, a transformação na nossa vida que Deus proporciona, como é que um homem que perseguia os próprios cristãos, sem escrúpulos de lançar homens e mulheres na cadeia, que muitos chegaram a morrer, sem sequer sentir ou ter sentimento, pena de que muitas daquelas crianças ficariam órfãos sem os pais, que iriam para a cadeia. Jesus vai chamar um homem daqueles. Jesus conhecia o coração de Paulo e foi por isso que Jesus escolheu Paulo. E nós hoje compreendemos verdadeiramente a lição. E vemos a vida transformada de Paulo, que vai mostrar verdadeiramente isso. Vai mostrar que realmente Paulo amou e amava o Senhor até à morte. São os seus exemplos extraordinários. Paulo nunca se esqueceu, nem nunca se esquecia daquilo que tinha feito. Dele são as expressões maravilhosas quando ele diz: pobre e miserável homem que eu sou. Um homem que fez milagres, um homem que levou a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Um homem que amou Deus até à própria morte. Que exemplos extraordinários, meus irmãos. Porquê bem estes exemplos? Ainda hoje continuamos a falar. Porque o fim vem, o fim aproxima-se. Mateus 24 e no verso 14 continua a dizer: e o Evangelho deste reino será pregado a todo o mundo e então virá o fim. Basta olharmos para o que acontece lá fora e vemos que realmente tudo o que tem acontecido e o que está a acontecer, a maldade, o ódio, a inveja, os assassinatos, cada vez aumentam de forma assustadora. Esta semana ouvi um cientista a dizer na televisão, dava uma entrevista a um jornal, e dizia que as coisas estão a acontecer demasiadamente rápido. Nem ele consegue entender como é que o mundo se está a desenvolver de forma tão rápida. Jesus nos diz também que um dia virá, quando ele virá, será como o ladrão quando vem de noite. Quando menos esperamos, o mundo continua a caminhar, meus irmãos, para o fim. É por isso que estas lições não só nos focam nisso, mas ajudam-nos a podermos sentir o maravilhoso amor de Deus a falar ao nosso coração esta manhã, porque é hoje que estamos vivos, é hoje que necessitamos de ouvir a palavra de Deus. O Paulo também semana passada falou e disse: o passado já passou, nada podemos fazer. Hoje, neste momento,
é o dia de ouvirmos a palavra de Deus a falar ao nosso coração para realmente entregarmos as nossas vidas, para servirmos a sua igreja, para levarmos o Evangelho aos outros, para ajudarmos os que mais sofrem, para crescermos em sabedoria e em graça para a honra e glória do Senhor. Ele dizia, Paulo também dizia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todos nós sabemos. E ele sabia que agora lhe esperava a coroa da vida, porque tinha entregue a vida ao seu Salvador, ao homem que o amou, que o livrou da morte e que lhe deu realmente a consolação, a alegria da vida eterna. Diz o autor que o coração de Paulo se enchia de alegria quando pregava aos irmãos. Querem ver a transformação deste maravilhoso homem? Que eu gostava que os irmãos ouvissem as vossas Bíblias em Filipenses. Num só versículo, meus irmãos. Em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 4. Vejam a alegria, a beleza, aqui mais, a doçura deste homem que foi um perseguidor. Ele só neste versículo fala em 2 vezes e trata os irmãos por amados. Reparem, em Filipenses 4 e no versículo 4, Paulo diz as seguintes palavras: portanto, meus irmãos amados, ele que os perseguia e que os entregava à prisão para serem mortos, e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados. Num só versículo ele utiliza 2 vezes a palavra amados. Deste modo, ficai firmes no Senhor. Num só, mas há mais versículos. À medida que Paulo, apesar de ser aquele homem rudo, impetuoso que era, à medida que ele vai crescendo, em que o Espírito Santo vai trabalhando nele, e ele vai tendo palavras amáveis, agradáveis, vai começando a tratar os próprios irmãos por amados. Pediu a lição que podes falar. Paulo, desde sempre, foi um homem sincero. Inicialmente, sinceramente errado. Paulo, por temperamento, foi sempre um líder. Ele nunca aceitou um segundo lugar. Ele foi sempre na frente. E quando ele a caminho de Damasco, Jesus lhe apareceu, ele não teve dificuldade nenhuma em transformar a orientação da sua vida num sentido. E ele, nesse momento, sendo filho de mãe israelita e pai romano, ele tinha naturalmente características para caminhar, ter um vasto trabalho para ele. E ele foi levado diante de muitos homens, mas uma vez diante de 2 altas autoridades, do rei Agripa em Efésio, em que ele seguia viagem para Roma, porque ele tinha apelado para César, tinha apelado para que fosse julgado por César, e ele fez uma demonstração do amor de Deus, da sua mensagem e do seu projeto, que Agripa lhe disse certa vez, por pouco por soares é que se faça cristão. E ele respondeu: prover a Deus que nós somente uma da tua família. E a Agripa disse a Festo: se este homem não tivesse apelado para César, nós podíamos culpá-lo. Muito bem. Pediu a lição. Queria só lembrar o seguinte: aquilo que falamos até agora, diz no início, dizíamos que Jesus largou tudo, e o texto fala que não teve presunção de ser igual a Deus, embora sendo, para servir. Paulo teve que ficar cego para deixar de ser um religioso quadrado e, como dizia um pouquinho, sinceramente errado, para servir os outros, ter o segundo lugar, não o lugar de estar, mas o segundo lugar. E também Pedro, é que vamos agora falar dele, também ele é chamado para servir. E o que Jesus diz a Pedro, para mim, tem uma enorme importância. Não é só o facto de ter repetido 3 vezes e ter a semelhança às 3 regras. A pergunta foi: ama-te? E a resposta quando é sim, que é a nossa, que dizemos 3 que amamos a Jesus, Jesus nos pede então vai servir os outros. Eu já disse várias vezes e vou voltar a repetir. Eu entendo que um dos maiores ministérios que a Igreja tem chama-se ADA. Confio nisso e acredito cada vez mais nisso.
e dou muito valor às pessoas que se entregam diariamente para trabalhar nesse ministério. Muito bem. E ele falou e agora podemos ver na quarta-feira, estamos quase a terminar, as exigências do amor. Diz-nos aqui que o autor fala-nos, o amor é divino, é ativo, não é passivo. O amor é genuíno, é mais que um sentimento caloroso, mais que uma ideia bonita. Envolve entrega, o amor impele-nos a agir. Quando nós realmente amamos, neste caso como Pedro, quando Jesus lhe pergunta se ele o ama, depois de tudo aquilo que Pedro tinha feito e tinha negado o Senhor, o que é que o Senhor estava a fazer com Pedro, meus irmãos? Estava a prepará-lo, estava a confortá-lo para aquilo que ele iria um dia reconhecer e dar a vida pelo próprio Jesus, incluindo até a sua própria morte. Deus fortaleceu, preparou e transformou um homem daquele temperamento impetuoso e duro num homem que mais tarde viria a dar a sua vida por Jesus. E nas suas cartas também vemos Pedro a falar aos irmãos tratando-os por amados. Eu gostava de falar, ainda tenho 3 ou 4 minutos, também, por exemplo, vemos também o autor fala-nos em João. Amor, que maravilhoso é ouvir e ler o Evangelho deste homem. João também era um homem impetuoso, ele era um homem que não tinha todos os defeitos, procurava ser vingativo, tudo aquilo que ele possuía de mau. Ele foi aprendendo aos pés de Jesus, cada milagre que Jesus fazia, cada ação de bondade, tudo aquilo, a sua doçura. Irmãos, estas palavras têm que ser ditas porque isto é a linguagem eterna. O mundo não as aceita, porque realmente isto não faz parte do vocabulário do mundo, embora o Senhor queira que isso exista. Mas a beleza, a doçura, o amor com que ele aprendia aos pés de Jesus, transformou deles num dos apóstolos extraordinários. E eu tive a graça que Deus já me deu essa graça de eu poder estar em Patmos e ver a gruta onde ele escreveu o Evangelho, e de estar também em Éfeso, na cidade de Éfeso, onde ele também acabou por morrer. Depois da ilha de Patmos, João foi viver para Éfeso, na Turquia, e lá faleceu. E quando eu entrei dentro daquela gruta, senti uma beleza, uma alegria que é indescritível. Nós, por vezes, saber que passou ali aqueles homens de Deus, enche-nos o coração de uma alegria e de uma beleza extraordinária. A decisão do amor leva-nos a seguir e a amar Jesus até à morte, que é na parte de quinta-feira. E é assim, meus irmãos, Cristo ofereceu e oferece oportunidades a todos. Cristo ofereceu a Pedro a maior alegria da sua vida, ver almas ganhas para o reino de Deus. O tempo é curto, mas eu vou contar para terminar uma coisa muito simples, que quando eu tinha 23 anos, estava na Venezuela e li um dos livros de um dos homens mais fervorosos em oração. Chama-se Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Ele é indiano, venceu o Prémio Nobel de Literatura em 1913. Ganhou o prémio escrevendo literatura infantil. E um dia, ele, num dos seus poemas, ainda eu não conhecia, meus irmãos, a riqueza, a beleza, o tesouro que é viver numa família e na Igreja Adventista. Muitos podem nem sequer ter esse conhecimento, mas nós somos realmente um povo, uma igreja absolutamente rica. Temos o tesouro eterno. Começámos a aprender as nossas crianças desde miúdos as verdades eternas e a compreender o maravilhoso amor de Jesus, e através dessa nossa serva do Senhor, Ellen White, as verdades maravilhosas que nos abrem a mente, o coração e a alma para realmente um dia alcançarmos a verdade eterna. E dizia esse poema assim para terminar: nos escombros de uma cidade destruída pela guerra, uma criança chorava depois de ter perdido a sua mãe. Continuava a chorar e a gritar: mãe, mãe, onde estás? Eis não quando um anjo de luz lhe aparece e diz: não chores, meu amado filho, não chores, porque o verdadeiro encontro, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é um dia no céu,
junto aos braços de Deus. A nossa verdadeira felicidade, meus irmãos, o nosso verdadeiro encontro, porque andamos aqui, somos imigrantes, será um dia no céu, junto aos pés do nosso maravilhoso Salvador. Um santo sábado para todos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É a minha oração para esta manhã.